Shalom, Adonai, amados irmãos. Glórias a Deus, estamos aqui novamente para compartilhar a palavra do nosso Deus entre nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje eu quero ler um texto que fala, Eclesiastes capítulo 12, fala para os jovens e fala para os idosos. E está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os seus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios com as portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for pesado, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andarem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaleça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E a conclusão, no versículo 13, diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amados, eu tenho meditado muitas coisas e aqui no capítulo 12, para os jovens, eu me preocupo com os jovens. As crianças já estão nas mãos do Senhor, mas os jovens estão enfrentando muita coisa. Faculdade, nos trabalhos, por conta de toda a tecnologia. Então, o jovem deve meditar dia e noite na palavra do Senhor, se firmar, praticar, como está escrito no Salmo 119, versículo 9. Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Agora, nós, os que já estamos com os cabelos brancos, os idosos, pensamos quanta verdade aqui nesse texto. Quando fala dos braços, das estrelas, o esplendor da vida, a lua, o sol, dos braços, das pernas, quando cessarem os moedores, se escurecerem os olhos, e a nossa voz, e também temer o que é alto, também quando embranquecer os cabelos, e o gafanhoto foi pesado. Amados, que verdade, quanta verdade, né? Quanta verdade.
Os dentes, quando dá, eu mesmo tenho algumas falhas, mas tem muitos irmãos que não têm, outros têm pouquinho e assim por diante. Hoje a tecnologia ajuda a implantar, né? Antigamente não tinha nada disso. Quando a gente sentia dor, ia ao dentista, arrancava. Eu passei por isso. E os braços se cansam, as pernas se cansam. Eu quero até voltar a agradecer os irmãos que trabalharam bastante pelas bodas do pastor Carlos e pastora Maju. Foi maravilhoso. Que o Senhor os abençoe ricamente. Que vocês foram bênção. Tudo muito bem arrumadinho. Tudo muito gostoso. Foi maravilhoso. Muito obrigada. E a Maju, tadinha, quase que não aguentou ficar em pé. As pernas, aqui está escrito, né? E se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas. Ela até tremia para tirar as fotos, porque ela não aguenta ficar muito tempo em pé. Os irmãos têm ciência disso. E os braços, a gente não aguenta levantar muito mais. Os olhos, o que eu me lembro na Bíblia que não escureceram os olhos foi Moisés. Está escrito, né? Que teve os outros, Jacó, Isaac, que foi dar a bênção, não enxergava, e tantas coisas aí dos que perderam a visão. Mas ele diz lá, tem coisas que a gente fica pensando, está escrito. Por exemplo, Isaías 53 fala, e Jesus levou todas as nossas enfermidades e dores. Levou? Então eu não tenho que levar? Eu creio. Mas nós ficamos fracos, nós ficamos doentinhos, nós ficamos, às vezes, meio cansadinhos. Mas o Senhor é o nosso pastor. Por isso continuamos. No capítulo 11, verso 5, diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Tem muitas coisas que nós não sabemos e nunca vamos saber. As coisas encobertas pertencem ao nosso Deus. E tem mistérios que Ele não vai revelar. Muitas coisas. E olhando aqui para esse texto, nós não temos dúvida que é assim que é. E quando ele chega no verso 7, ele diz: e o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. É assim que é. Eu creio que quando a gente se sente cansado, meio que desanimado ao ver tanta injustiça nesse mundo, tanta injustiça que parece que, às vezes parece que o mal está ganhando, mas não vai ganhar, porque o nosso Deus é o dono dos céus e da terra, é Ele que criou tudo, é Ele que aconselha. Nós vemos lá em Isaías, quando fala do conselho do Senhor, Ele ensina como plantar, como colher, quanto tempo a terra faz crescer, quando a terra tem que descansar, tudo está na palavra. Nada foge do controle do nosso Deus, nada.
E tudo isso que está acontecendo, esse negócio da inteligência artificial e tudo, para os jovens tá difícil, mas aquele que ama o Senhor tem o amparo, tem o refúgio. Mas vai chegar o tempo em que vão envelhecer. Talvez eu não esteja mais aqui, mas quando explodir esse negócio aí que está vindo sobre a face da terra, parece que os homens querem ultrapassar tudo que Deus deixou no limite. Ele pôs limite para tudo e para todos. E os homens estão tentando ultrapassar, mas não vai conseguir. Porque o Senhor é aquele que criou os céus e a terra. O nosso Deus, o grande eu sou. Agindo Ele, ninguém pode impedir. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Não é? E eu queria falar algo que eu achei engraçado. A minha irmãzinha caçula, pastora Beatriz, pregou e falou que eu falo muito sobre estar cansado. Aí ela usou lá da águia, lá em Isaías, que fala que o Senhor renova as nossas forças como da águia. Ah, se não foreis, há muito eu já teria perecido. Mas até a águia, eu já preguei, já vi muito sobre a águia. Maravilhoso estudar sobre a águia. E quando chega o tempinho da velhice dela, ela sobe no mais alto do topo. E lá ela se rende ao Criador. Maravilha, né? Mas ela reconhece que chegou o momento. E nós temos que reconhecer e acreditar que Ele tem o tempo certo para cada um de nós. E o cansaço, ele bate, mas o Senhor renova. Até que chega o dia da gente se render como a águia. E a minha querida irmã, amada, eu cuidei dela, cuidei das filhas dela, para que ela continuasse o estudo e chegasse onde chegou para a glória de Deus, que ela é amada do Senhor. E meu pai, ele falava que todo mundo trabalhar, não precisava estudar, que ele chegou até aqui e não precisou estudar, ele falava. Então, a pastora Bia gostava de estudar e a gente fez de tudo. E minha mãe, vai, Ludinha, comprar um livro para a Bia. Vai, Ludinha, comprar não sei o que para a escola. E meu pai não podia saber. Mas ela venceu, graças a Deus. Mas eu e a Maju, desde pequenas, 8 anos e meio, 9, a gente já saiu de casa para trabalhar em casa de família. Mesmo a história da Maju, a minha. Quem quiser perguntar para ela, pergunte. Novinha, trabalhando muito. Então, eu cheguei aqui nesse tempo, para a glória de Deus, cansadinha, porque os braços, as pernas já não são as mesmas. A voz que está aqui escrito, não é? Tá tudo aqui. E não sei, talvez a pastora Bia não vai sentir, que Deus abençoe que ela não sinta como eu e a Maju temos sentido. Talvez não, porque ela mamou até 4 anos no seio da mãe dela, da nossa mãe. E falam por aí que quem recebe bastante leite materno
é mais forte. Eu creio que ela é. Porque quando ela nasceu eu tinha 4 anos. Então, quer dizer que minha mãe não chegou, não me lembro dela falar quanto tempo, mas eu lembro que quando a mulher engravidava não podia amamentar mais. Minha mãe amamentou os 9 filhos, mas a Bia ficou marcada porque eu vi, eu era caçula antes dela, né? 4 anos. Ela mordia, minha mãe tinha que fazer um monte de coisa lá, porque ela já tinha todos os dentes e mamava. Então hoje eu acho que ela é mais forte. Mas o Senhor renova mesmo as nossas forças, senão não estaria por aqui. Ela sabe da nossa vida, minha, da Maju. E glórias a Deus, o Senhor nos escolheu as 3 de 9 filhos, que eu já falei na igreja também, né? E não sabemos nada. O caminho do vento. Para onde vai, da onde ele vem. Lá em Jó também fala sobre isso. Quando o Senhor diz para Jó, sabes tu? Da onde vem o vento e para onde ele vai? Tem coisas que nós não vamos saber. E em João, capítulo 6 de João, Jesus está ali falando com os discípulos. Deixa eu ver aqui, capítulo 6 de João. E ele começa a discursar sobre as verdades. Eu sou o pão da vida, quem não comer da minha carne não tem parte comigo. E aqueles discípulos, se não me engano, acho que ali tinham uns 70 homens, por aí, ficaram tudo... Eles falam que até duro é esse discurso, eles falam. No versículo, capítulo 6, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer da sua própria carne? E aí eles falam, duro é esse discurso, quer dizer, eles não entendiam. E o Senhor ali falando, em verdade vos digo, eu sou o pão da vida, quem crê em mim tem a vida eterna. E eles, chegou um dado momento que no versículo de 61 em diante, 62, eles abandonam Jesus. Diz a palavra que, nos versículos 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Glória a Deus. Nosso Deus é o único que tem as palavras de vida eterna. Então, vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Agora, o nosso Pai é o Todo-Poderoso. É o grande eu sou. Os homens estão tentando manipular tudo, destruir tudo, mas tem um limite. Porque o grande eu sou, a hora que levantar a sua mão e dizer chega, chega. Ele fez isso muitas vezes no Antigo Testamento. E agora nós estamos esperando o agir de Deus. Parece que o mal está ganhando, mas não vai ganhar nunca. Porque o nosso Deus tem tudo nas suas mãos. Todas as nações são diante dele como coisa que não é nada. Todas as nações são diante dele como um pingo de água. Quando eu olho a imensidão do nosso Deus, eu tenho assistido a alguns programas, que é o que eu assisto atualmente. Não dá para assistir outras coisas, repórter, nada. Pessoas, as nações
todas as nações. Que grandiosidade, que imensidão. E as maravilhas de tudo que Deus criou. Eu fico encantada, maravilhada de ver. Que maravilhoso Deus que nos chamou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Como não adorar esse Deus? Não é, queridos? Amados do Senhor e meu. Graças te damos, Senhor, por tudo, por tudo. Graças te damos. Louvado e engrandecido seja sempre Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, queridos? Que o grande amor do nosso Pai e a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos nós que amamos, que adoramos o nosso Deus, único e verdadeiro Deus. Amém?